Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, mais uma abordagem sobre essa grande pandemia e a aflição que isso está causando em toda a população mundial, notadamente também do Brasil. Nós estamos nessa segunda-feira, né, recluso dentro de casa, e aí vem uma grande indagação na sociedade brasileira. Quem está certo? Os governadores que estão decretando a paralisação do país, a paralisação dos seus estados, usando o terror, e as pessoas aceitam isso, está todo mundo protegido em suas residências. E de outro lado, vejam vocês, o presidente Jair Bolsonaro praticamente sozinho, numa posição de confronto a essa realidade, dizendo que não devemos parar, que há uma, sim, necessidade de cuidar dos atingidos, da saúde, sim, com toda a precaução, mas impedir a paralisação econômica do país, porque aí seria um suicídio coletivo. Aí vem a nossa indagação nesse título de conversa. E se o presidente Bolsonaro estiver certo? E se os governadores realmente estarem, né, a caminho de exterminar os empregos? Eu levo essas indagações ao nosso analista, o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está conosco direto de São Paulo. Doutor Fernando, seja mais uma vez bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, João Batista Olive, e grandes amigos do nosso Notícias Agrícolas. Estamos indo muito bem, todo mundo está prestando muita atenção nas suas observações. Muito bem, Fernando, doutor Fernando, esse comportamento do Jair é um comportamento de uma pessoa teimosa, obstinada, ou ele poderia ter razão? Não, ele é teimoso e obstinado. Aliás, acho que nós elegemos ele por conta disso também, né? Então, isso às vezes pode ser uma qualidade, principalmente em momentos de crise, né? Agora, eu acho que ele pode ter razão. Não é o único chefe de Estado no mundo que está com esta postura, né? Nós temos aí diferenciais na Europa, né, no Oriente Médio, com Israel, uma série de outros países que estão buscando uma ação diferenciada. Na Alemanha mesmo, nós temos ali as medidas de prevenção fortíssimas, mas também uma preocupação de manutenção das atividades econômicas, né? Nos Estados Unidos, isso está sendo discutido agora também. Portanto, o Bolsonaro não está sozinho nesta visão de que é necessário a gente tomar muito cuidado antes de paralisar toda a economia do Ocidente, né? Nós temos uma previsão já estabelecida que, se as medidas de quarentena forem adotadas nos moldes como estão sendo propostas pelo governador Witzel e pelo governador Dória, nós poderíamos ter aí um volume de 40 milhões de desempregados em 2, 3 meses. Isso simplesmente vai virar o país de cabeça para baixo e vai nos levar para um caminho com volta muito difícil, né? Então, a preocupação do nosso presidente, nesse ponto de vista, é correta. O problema não está na preocupação que ele externa, está na forma como ele está externando. Nós sabemos e temos alertado isso há muito tempo, né, João? Que nosso presidente, infelizmente, tem uma péssima comunicação, né? A ação de comunicação do Palácio do Planalto é horrorosa, né? E o que eu acho é que ele precisa externar essas preocupações, não resmungando pelos cantos das redes sociais ou em entrevistas pontuais, mas se pronunciando à nação. Está faltando uma postura de liderança que é exigida de qualquer chefe de Estado. E eu acho que é isso que o nosso presidente precisa adotar agora. Ele tem essa condição. Quando ele foi obrigado a fazê-lo, ele o fez. Está na hora agora de voltar a fazê-lo. Ou seja, vestir um terno e gravata, se postar diante das redes oficiais de rádio e televisão, de redes digitais, fazer um discurso por escrito, expondo o problema, expondo o ponto de vista dele, mostrando o quadro de pior situação, né, para que a população possa se engajar no esforço de recuperação nacional. Eu acho que está faltando essa postura. Postura é tudo, né? Na liderança, a postura é tudo. Numa escola militar, nós aprendemos 3 coisas: mobilização, emprego e postura de liderança.
nós temos um capitão que passou por uma escola militar. Então, sabe da importância que se tem hoje, né, de se vestir uma gandola, de se apresentar com fardado, no nosso caso, como líderes civis, né, o terno e a gravata, e se apresentar impondo autoridade à nação. Está faltando esse ponto. Vejamos o que acontece hoje no resto do mundo. Todos os líderes políticos se apresentaram à nação exatamente desta forma. Falta o nosso presidente se apresentar. Ele não está errado, mas ele precisa demonstrar este posicionamento da maneira que se espera de um chefe da nação. Fernando, acho que eu vou discordar de você só nesse quesito. Não estou dizendo que ele não deva vestir-se e portar como chefe da nação, vestir o tradicional terno e gravata, mas o Jair disse que iria governar por exemplos. O comportamento dele é sentido e percebido pela maioria da população. Nós estamos nesse instante, e a população, eu estou aqui morando num bairro bem distante, mas meu primeiro acesso é o bairro bem pobre, onde a gente tem uma comunicação com as pessoas de menor capacidade de informação, capacidade informativa. E essas pessoas têm percepção. E o Jair está muito preocupado, e ele disse isso, com a sobrevivência dos pequenos, dos pobres, que vivem de trabalhar informalmente. Os informais, vender isso, o cabeleireiro, enfim, esse povo hoje está correto. Esse povo hoje não vai faturar nada. Não vai, ele está correto. A minha preocupação exatamente não é com esse, mesmo porque você viu, a XP apresentou uma pesquisa de mercado neste fim de semana, mostrando, a pesquisa de opinião pública, mostrando que 63% atribuem que as melhores medidas estão sendo adotadas pelo governo federal e pelo presidente, e 30 e pouco por cento aos governadores. Portanto, a opinião pública está vendo claramente que o governo federal está agindo e está agindo com a cautela devida. Então, não vamos retirar a legitimidade que está hoje posta em qualquer pesquisa de qualidade que está sendo feita. Agora, ele precisa se dirigir não somente a esta camada mais humilde da população. Ele precisa se dirigir àqueles responsáveis pelas atividades produtivas do país. E estes necessitam ver um presidente postado como um chefe de Estado no exercício da sua autoridade. Por quê? Porque é aí que ele irá pedir, como a gente já falou do famoso Plano Marshall, mas o que ele irá pedir? Ele irá pedir suspensão, ou eventualmente de algumas medidas de crédito, estabelecer que as pessoas forneçam crédito, que suspendam determinados pagamentos, que os serviços públicos possam ser fornecidos gratuitamente por um período da quarentena, que as pessoas possam transitar sem precisar pagar ônibus, metrô, você percebe? Ou seja, nós vamos ter uma série de medidas necessárias para enfrentar este período, e que exigem que os atores responsáveis por essas atividades, dos prestadores de serviço ao sistema financeiro, vejam a autoridade do presidente. E é por isso que eu acho que essa postura é importante. Ele não está errado. E outra, a preocupação que nós devemos ter é justamente com os humildes. Hoje, nesta segunda-feira, as pessoas não poderão ir às ruas para trabalhar e tem muita gente que depende do que oferem no dia para comer. É da mão para a boca. Então, é uma preocupação que realmente procede. Pois é, e isso vem em linha com o que o senhor já disse nas primeiras abordagens, que ele vai sair melhor, o Bolsonaro vai sair melhor do que está enfrentando nessa situação, ele vai sair por cima, enfim. Mas isso não é isso que nós queremos abordar nesse instante, mas em sim a comunicação, a mensagem que ele passa, e também a gente até entende o estranhamento da classe média, essa bolha que está sendo muito estridente com relação às mídias, a mídia estridente está fazendo com que haja essas ressonâncias de bateção de panela, a gente até entende isso, mas a preocupação dele com a base,
com os mais humildes, ao mesmo tempo com a produção, é isso que nós queremos falar, e a gente vai entrar agora no tal do Plano Marshall, que nós tivemos a felicidade de ouvi-lo antecipadamente na sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas, e ontem à noite o Estadão reverberando esse pensamento também da XP de que nós devemos ter um Plano Marshall. Plano Marshall, para quem está chegando agora, o doutor Fernando disse, é um empréstimo, de alguma maneira, vamos dizer bem assim, bem simples, vindo de países que têm dinheiro, os Estados Unidos, a Europa, a Alemanha, por exemplo, e também a China. Eles nos emprestarão, nós pagaremos, sei lá, com produto, com safras, enfim, e aí nós vamos recuperar a economia brasileira. Esse é o foco do Plano Marshall à brasileira, é isso, Fernando? Aliás, nem é o caso de se falar em empréstimo, né? E isso de medida... Fernando, eu perdi só o contato da internet, repito. Não é o caso de empréstimos. Níveis continentais, né? Fernando, desculpe, perdemos o sinal. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Países que fornecem serviços e produtos a ela vão estar afetados, não? Fernando, eu perdi então, o contato. Nós realmente vamos precisar de um plano Marshall. Então, Fernando, eu vou pedir que você repita, porque eu não sei se eu perdi o meu contato contigo, né? É bom que os amigos saibam que a internet, no nosso caso, tem três mãos, né? Três vias, o do Fernando, a minha aqui do Mato Dentro, e do Pedro lá no Notícias Agrícolas. Então, eu gostaria que o senhor repetisse essa parte, bem da parte que o senhor disse, não é exatamente um empréstimo, e aí por diante... Não é exatamente empréstimo, pode ser feito também a fundo perdido, né? Nós vamos precisar de um esforço, né, financeiro conjunto dos blocos econômicos, o bloco europeu, o bloco asiático, o bloco norte-americano, né, o NAFTA, ou seja, vários países vão ter que entrar, as entidades multilaterais do sistema financeiro internacional. Nós temos o Banco Asiático, o Banco Internacional, né, o que seja o BID, que é o Banco Interamericano, seja o BIRD, que é o Banco Mundial, né? Nós vamos precisar do Banco dos BRICS, né, que envolve Rússia, China, Brasil e África do Sul, né? Ou seja, nós vamos realmente trabalhar muito, né, com o sistema financeiro, senão nós vamos ficar numa situação muito complicada se não tivermos esse plano Marshall, né? Tá certo? É fundamental nós trabalharmos muito com isso. Mas, de novo, voltamos ao início da nossa pergunta, né? Que essa dicotomia, essa indagação, esse dilema, né? Vamos cuidar primeiro da vida para depois cuidar dos empregos, ou o foco tem que ser simultâneo? Então, mais uma vez, repetindo para quem está chegando agora ao Notícias Agrícolas, estamos falando com o doutor Fernando sobre o comportamento do presidente, que está praticamente na contramão da grande mídia, dizendo não vamos parar o país, né? Enquanto que o governador Dória e o Witzel do Rio de Janeiro querem fechar os seus estados. Hoje, parece-me, Fernando, que a posição dos governadores são preponderantes, as últimas pesquisas mostram isso, mas resta a gente analisar o dia seguinte, o amanhã, a quarta-feira. Hoje, segunda-feira, todo mundo impactado, amanhã o pessoal vai botar a se pensar, e na quarta-feira o pessoal vai dizer, gente, precisamos trabalhar. Mais ou menos assim, Fernando? Eu acho que tem gente que hoje de manhã já acordou falando, gente, precisamos trabalhar, né? Porque se tem gente que hoje, aliás, o país como um todo está assando para comer, né? Numa linguagem que a gente conhece bem do interior, né? O indivíduo caça, né? E assa e come, né? Então, cada dia perdido numa quarentena são bilhões que são jogados, né, que são deixados de suprir as necessidades humanas mais básicas de milhões de habitantes deste país e que saem em outros países também. Então, é algo que precisa ser muito bem pensado, né? E é por isso que eu entendo que a gente precise escalonar, né? Escalonar esta desativação parcial das atividades em prol do interesse público e da saúde. Se nós não escalonarmos essa desativação, vai ficar muito difícil a gente conseguir retomar a atividade econômica em bases estáveis, né?
E esse escalonamento ele necessita de um profundo planejamento e de liderança. E esta liderança ela só pode vir do presidente da República, né? Ele é que representa a nação neste momento, a figura está nele, né? Então é hora dele efetivamente se apresentar à população, né? Não só como o Jair, que nós conhecemos, mas como o presidente da República de todos, dos comunistas, dos capitalistas, né? Da esquerda, da direita, do preto, do branco, né? Dos transgêneros, enfim, de todo mundo. Presidente até dos repórteres da Folha, mas enfim. Até da Folha de São Paulo. Mas enfim, volta à pergunta. Teria ele a razão? O senhor disse que sim, mas baseado em quê? Só na persistência, no olhar, na inteligência de olhar atrás do morro, ou ele tem algo nas mãos? Será que essa cloroquina é a solução para o problema? Ele tem os dados, né? Os dados que são terríveis. Se você tem um dado em que diz, olha, se todo mundo ficar em quarentena, nós vamos ter 40 milhões de desempregados em 30 dias, isso é um dado que preocupa qualquer país, né? Qualquer dirigente de qualquer nação, né? Então, a minha preocupação, quando eu vejo muito toda esta campanha, olha, fiquem todos em casa, não saiam, já tem gente colocando toque de recolher, botando a polícia na rua para multar, transeunte, enfim. Qual é o grande problema desse tipo de atividade? Primeiro, mostra que há uma desconexão entre a atividade do Estado e a recepção dessa atividade pelo povo, né? O povo precisa estar engajado, ele não deve ser obrigado, ele tem que estar engajado, né? Essa situação exige engajamento, né? Não submissão, né? Essa é a primeira coisa. Segunda questão, ele com essas circunstâncias, ele sabe que as pessoas precisam oferir renda, né? Para ter acesso ao mais básico para o seu sustento e a sua manutenção, né? Principalmente todos os chefes de família. Como isso pode ser dado? Ou você estabelece um sistema de assistência social monstruoso de uma hora para outra, né? E aí nós vamos ter aquilo que aconteceu nas recessões econômicas dos anos 30 do século passado, filas e filas de gente para receber sopa, mantimentos, aquela história, né? E eu acho que isso não se aplica mais nos dias de hoje, a não ser em regiões extremamente miseráveis, né? Ou nós vamos ter que fazer um escalonamento das atividades econômicas. E você tocou num assunto, João, que é muito importante. Nós precisamos definir quem efetivamente é o público mais vulnerável, para que dentro desta vulnerabilidade a gente possa compreender quem é que pode se arriscar dentro da atividade econômica para manter vivo o país para os demais, né? Hoje, se estamos falando de uma economia de guerra, está na hora de cada um dar a sua cota de sacrifício, né? Mais uma vez, isso precisa ser exposto pelo nosso presidente da República em rede oficial com um programa bem claro de ação, né? É isso que eu acho que a gente precisa fazer. Não se esquecendo, porém, de que nós temos que botar no cenário que, não havendo essa alternativa de subsistência das pessoas, nós temos que contar nas nossas vidas com distúrbios, né, explosões de distúrbios e saques da população da periferia. Eu moro aqui na periferia. E assim, daqui a pouco esse povo pode sair de lá. Nós temos que lembrar o seguinte: nós aqui estamos recolhidos em casas, né? A classe média, né? Com tranquilidade, né? Podemos olhar para fora, a gente tem um espaço vital, digamos assim, né? E quem não tem espaço vital nenhum, quem está hoje confinado com 7, 8, 9 pessoas num cubículo, né? E daqui a pouco esse pessoal explode, vai sair às ruas, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Nós precisamos estabelecer todo um projeto, um programa de contenção social, né? De controle territorial, e precisamos dar respostas econômicas a essa demanda. Ou seja, os supermercados estão abastecidos, o agro está trabalhando, essa é a nossa tese principal aqui do Notícias Agrícolas, os mercados estão sendo abastecidos, mas cadê o dinheiro do povo para comprar? Aí que vem o outro grande problema. Aí, por fim, mas será que, de outro lado,
Se o Jair tem essas informações, e pode ser que ele tenha até mesmo essa certeza que a cloroquina vai amenizar o drama da saúde, a questão sanitária... Não, mas isso é uma questão até... Se a gente for pensar assim, essa cloroquina, isso é uma coisa também... E nós precisamos evitar de ficar apresentando à população saídas miraculosas ou vender falso otimismo. Se isso vier, vai ser ótimo. Mas se não vier, quer dizer, a gente precisa sempre partir do, olha, não vai ter. Né? Agora, vamos pensar numa outra coisa. Está pululando por aí um monte de ideias malucas, do tipo, olha, vamos liberar o crédito para todo mundo, vamos resolver o problema, vamos parar com o cadastro de devedores, essas coisas. Isso aí não tem condição, gente. Se a gente fizer isso hoje, nós não retomamos o controle das atividades econômicas e comerciais, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Né? E eu acho que a preocupação maior de não se parar a economia, externada pelo presidente, é que ele sabe que esses instrumentos de controle eles vão ser necessários até mesmo para a retomada da economia logo após o período dessa pandemia. Né? Ou seja, se nós não tivermos esses instrumentos de controle funcionando, em ordem, nós vamos ter uma crise muito maior, né, que é o descontrole total das atividades do comércio, né, e aí nós vamos cair na informalidade e vamos nos tornar párias, né, econômicos no mundo. Isso não pode acontecer. Então, para encerrar, portanto, voltando à nossa manchete, doutor Fernando, e os governadores serão exterminadores dos empregos? Eles não têm essa consciência? Vamos voltar, que eu até esqueci um pouco isso. Né? Os governadores, pelo visto, estão enxergando esta paralisação dentro da casa de classe média deles. Né? Eles não estão vendo o resultado disso, de quem precisa sair agora de manhã para vender os docinhos no sinal de trânsito para poder comer à tarde. Né? Eles não estão enxergando esta figura. E esta figura é que representa dezenas de milhões de habitantes do nosso país. Né? O indivíduo que pega o carro, a diarista que pega o trem, né? Pega o trem no subúrbio, depois pega 2 ou 3 ônibus ou um metrô para poder chegar na casa, para poder limpar uma casa, para poder receber aquele dinheiro, para à noite comprar uma mistura e dar para as crianças. Né? Como é que fica esse tipo de circuito? Né? É fácil fazer esse discurso de engajamento para nós, né? Mas para este povo, não. Né? E é este povo que nos elegeu, né? Que elegeu esse sistema, que elegeu esse governo, então, que elegeu os governadores e o presidente. Então, eu acho que eles precisam retomar o diálogo, as 3 esferas de poder, e quem tem autoridade para chamar as demais esferas de poder para uma mesa é o presidente da República. Volta mais uma vez. É necessário que o nosso presidente assuma uma postura agora que ele não gosta, mas que é necessário que ele tome, né? Uma postura de chefe de Estado, limpe a mente, né? Como a gente vai dizer na linguagem budista, né? Limpamente, né? Vamos esquecer as diferenças, né? Chama todo mundo e vamos pensar adiante, né? Vamos fazer um pacto nacional, porque se não houver este pacto nacional e não houver depois um grande programa, né, de apoio, né, à recuperação da economia, nós vamos ficar em maus lençóis. Temos que planejar isso desde hoje. Isso é a contaminação global que nos atinge, todos. Doutor Fernando, acho que não há necessidade de a gente esticar a conversa. Foi mais uma vez uma brilhante abordagem feita pelo senhor. Muito obrigado. Vamos todos nos preocupar também com o país, não é? Com o nosso dia de amanhã e ser solidário com os que mais necessitam. Muito obrigado, doutor Fernando, mais uma vez. Obrigado, João. Um abraço. Muito bem. Fernando Pinheiro Pedro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, nosso analista, mais uma vez abordando a questão dessa pandemia, suas consequências para a vida das pessoas, principalmente para a economia. Só para fechar, nós aqui do Notícias Agrícolas estamos de plantão, seguindo em frente, podemos, né? E dizemos, como porta-vozes do agro, que o agro está fazendo a sua parte, está trabalhando. Não será por falta de trabalho do agro que o país perecerá. Mas é preciso de muita calma nesse momento e muita interlocução entre os poderes, como disse o doutor Fernando Pinheiro Pedro.
Notícias Agrícolas, como eu disse, continua de plantão. Mais informações já já. Fiquem e seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente.